governo informa que o programa Ciência Sem Fronteiras recebeu até agora 43 mil inscrições e ofereceu 1.500 bolsas para a graduação sanduíche nos Estados Unidos. Bom, a graduação sanduíche é aquela bolsa que permite o estudante iniciar os estudos no Brasil, ficar um ano fora e voltar aqui para completar o curso. Bom, lançado no ano passado, esse programa do governo federal pretende oferecer ao longo de 4 anos 75 mil bolsas para brasileiros que querem estudar no exterior e para cientistas estrangeiros que queiram vir para o Brasil. Para analisar o andamento até agora do programa Ciências Sem Fronteiras, nós convidamos os professores Rogério César de Cerqueira Leite, que é professor emérito da Unicamp, e o Marcelo Nobel, que também é professor e pró-reitor de graduação da Universidade Estadual de Campinas. Tudo bem com vocês? Então, eu queria começar perguntando aqui a sua opinião, professor Rogério, sobre esse programa Ciências Sem Fronteiras. 75 mil bolsas para alunos brasileiros no exterior. Como é que o senhor avalia isso? É bom para o Brasil ter tanta gente assim estudando no exterior? Qual a sua avaliação que o senhor faz? Não, é muito bom, mas turismo também é bom. Certo? Turismo abre digamos, a visão das pessoas, eles começam a ver o resto do mundo, que existe outras culturas, outras, digamos, outros tabus, outras civilizações, inclusive. Isso é muito bom sempre, né? Visitar outros países, né? O problema não é saber se é bom esse programa. O problema é se os recursos destinados para esse programa não podem ser melhor utilizados em programas um pouco mais inteligentes, certo? Esse que é o problema. 75 mil bolsas em 4 anos é muita coisa para início, já é para o Brasil agora, professor? Não são 75 mil, são 100 mil. Na realidade... que eles colocam 25 mil seriam oferecidas pela iniciativa privada. Exato, exatamente. Então, na realidade, o programa, eles estão tentando obter esses recursos. Talvez até consigam, não sei, mas é um programa monstruoso. Na realidade, em números, não em qualidade, mas em números, é maior que todos os programas de bolsistas para o exterior do resto do mundo. Existem programas muito grandes de bolsa dentro dos próprios países, e isso é bom, tá certo? Nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países. Na China, na China, normalmente. A China está mandando gente para o exterior agora, mas para fazer pós-graduação, pós-doutoramento, às vezes pós-graduação, mas sempre pós-doutoramento. A Índia também manda muita gente para fora, né? Manda de graça. A Índia não gasta dinheiro com isso. Os hindus fogem da Índia. É outra coisa muito diferente. Né? Bom, mas eu tenho uma frase que o senhor falou aí que me chamou a atenção. O senhor falou, programas mais inteligentes. O senhor acha que esse programa não é muito inteligente, professor? Seria um momento ideal para o Brasil usar esses 3 bilhões, né? 3 bilhões de recursos que tem, para atrair, criar núcleos no Brasil, em diferentes universidades, botar um núcleo. Não trazer um aqui, outro ali, mas trazer grupos, como foi feito na USP, grupos por exemplo. Pesquisadores, que foi feito na Unicamp. Que foi feito na Unicamp, etc. Né? Eu acho que isso seria um programa importante para o Brasil. Agora, jogar 3 bilhões de reais para fazer turismo, Bolsa Turismo, tá certo? Realmente Bolsa Turismo. Depois o senhor fala sobre isso. Agora eu quero ouvir a opinião do professor Marcelo. Em agosto, quando teve aqui, quando o programa foi lançado, já chamava atenção para isso, para a necessidade da gente não olhar só para o envio de estudantes, mas pensar bastante em trazer também. Você falou isso, né, professor? Sem dúvida. Eu acho que a ideia conceitual do programa é boa. Você mandar gente para fora... fundamentalmente, concordo com o professor Rogério, na pós-graduação, pós-doutorado, é fundamental para ampliar os horizontes, a melhorar a pesquisa, isso não há dúvida, não há ninguém que seja contrário a isso, acho que a ideia é boa. Inclusive na graduação, é interessante ter um estágio fora, é bom, só que a minha principal crítica é claramente na dimensão do programa. Eu acho que quem trouxe esse número de 100 mil, por que 100 mil? Se a gente faz as contas, não sei se teremos suficiente número de alunos com capacidade para seguir cursos no exterior, com a questão da língua, com a questão da evasão, querendo ir para fora. Bom, uma série de fatores. Você tem exemplo disso na Unicamp, né? Se quiser... Isso depois eu posso comentar, mas uma coisa é realmente o tamanho, a dimensão. Por que tem que ser desse tamanho inicialmente? Não poderíamos começar um pouco menor e depois ir pouco a pouco expandindo com qualidade? Essa é a minha primeira questão. A segunda questão, que eu acho que é fundamental,
é que o programa é basicamente unilateral. Há uma componente bilateral, mas é muito restrita e muito pequena de trazer pesquisadores para o Brasil. É minúscula comparada com os números de mandar gente para fora. Então, se estabelece uma ida de estudantes para o exterior, mas cadê o retorno? Onde que está a reciprocidade desse programa? Em segundo lugar, é simplesmente enviar os estudantes, mas você não tem contato entre os professores, os orientadores. Não se estabelecem colaborações de longo prazo, médio ou longo prazo, para fazer pesquisas científicas em comum. Ou seja, é um programa que está baseado mais no tamanho do que na sua qualidade, no que ele poderia trazer de importância se ele fosse talvez um pouco menor e um pouco mais qualificado no que se refere a possibilidades de intercâmbio científico. Então, eu acho que isso é talvez a minha principal crítica. Não como ideia, mas talvez a dimensão que ele atingiu e a importância que ele ganhou. E concordo também plenamente com o professor Rogério, a priorização que ele teve. Por que ele é prioritário, de repente? Não se discutiu isso na academia, não se discutiu com os pesquisadores. Será que não seria mais importante criar centros ou estabelecer e dar força a centros já criados aqui no país, trazer gente de fora, criar novas áreas prioritárias para o país? Então, é um pouco essa discussão que, na minha opinião, faltou na criação desse programa. O programa foi feito um pouco no susto, professores. Eu vou dar um exemplo, uma coisa bem prática. Saiu Ciências Sem Fronteiras, quem estava tentando aplicar, pedir a bolsa para o doutorado pleno fora do Ciências Sem Fronteiras, as pessoas das humanas ficaram completamente perdidas ano passado, porque o edital saiu em agosto, ele foi sair no meio de dezembro. E quando saiu, os alunos precisavam encontrar os professores com as cartas de recomendação, todo mundo viajando, o prazo no meio de janeiro. Foi um desespero, tinha aluno desesperado e chorando, pensando que ia perder o ano. Foi feito, poderia ter um tempo maior, foi feito muito no sopetão, talvez uma vontade política. Ali, eu acho que aí você mencionou um aspecto que também é uma das principais críticas, pelo menos que eu ouço na universidade. O programa não inclui as humanidades. Então, isso é voltado para a ciência, tecnologias, eu acho que para um país ser grande e crescer, sem dúvida, as engenharias, as tecnológicas são importantes, mas as humanidades também são. Então, não incluir as humanidades, não sei qual o motivo também, por que não colocar. Mas, a questão da pressa, não há dúvida que é uma componente política. Esse é um programa lançado pelo governo para que completem os 4 anos e tenham 100 mil estudantes, você tem que mandar 25 mil por ano na média. Certo. E isso tem que correr mesmo, senão não atinge. Então, acho que essa é a principal ao fim do governo. Queria perguntar para o professor Marcelo, que comandou o edital da Unicamp, que os alunos que estão se inscrevendo, qual é o perfil, são os melhores alunos, o que eles esperam? Você tem uma seleção lá, né? Não, sem dúvida que tem que ter uma seleção. A responsabilidade da universidade, né, quando entra e aceita participar, né, do Ciências Sem Fronteiras, acho que a gente tem que participar. Existe uma possibilidade, os estudantes naturalmente demandam e querem. Não vou jogar fora. Mas há uma responsabilidade, primeiro com o próprio estudante e segundo com o nome da sua própria universidade. Então, a gente lá na Unicamp fez um edital chamando os estudantes que tinham que mostrar que estão no momento adequado da sua graduação. Não pode mandar para o estudante do primeiro ano nem do último, porque senão não entra no programa. Mas, além disso, o estudante tem que ter um desempenho superior à média, em geral, da própria turma, porque, senão, um estudante com muitas reprovações na própria Unicamp, como que eu vou mandar para uma instituição fora, né? Onde fica o nome, né, da própria universidade? Pô, esse cara veio lá da Unicamp. Onde é esse cara? Em segundo lugar, você, com as dificuldades já apontadas pelo professor Rogério, se espera que os alunos também, mesmo os excelentes alunos aqui, tenham dificuldades naturais. Você vai ter que fazer uma prova em inglês, em alemão, em italiano. Não é algo que é trivial, por mais que você saiba. Aprender a cultura da universidade. Então, nós fizemos uma pré-seleção e só aceitamos as inscrições dos melhores estudantes que se candidataram ao programa. Nestes editais todos que a gente já teve até agora, nós tivemos pouco mais de 200 inscritos na Unicamp. Então, é uma preocupação nossa de só mandar e só qualificar estudantes que possam realmente ter um desempenho, aproveitar a oportunidade. Porque, senão, o que vai acontecer é um desastre. Vão ir lá,
além do turismo, vão ser reprovados, vão perder um ano. Isso é uma responsabilidade da própria Então, universidade. você falou 200 inscritos, né? Foram 88 no primeiro, 150 no segundo, Um não foi pouco isso? mais de 200. E temos aí 20 num primeiro edital do CNPq que ofereceu uma cota. A gente teve 120 bolsas oferecidas pelo CNPq. Até agora mandamos 21 estudantes com essas cotas. Então, é um pouco mais de 200 estudantes. Isso dá, é por isso que você tem essa restrição a esses números todos, 200 inscritos para você formar aí, sei lá, 25 mil por ano, 20 mil por ano que seja. Bom, veja, aqui eu tenho a questão que a gente tem que pensar um pouco em comum, só falando de graduação. Tá. Nós temos aí, primeiro a restrição da área, só estamos considerando áreas de ciências tecnológicas e engenharias e áreas da saúde em geral. Então, isso deve representar, eu não tenho o número exato, mas algo como, se consideram o total de matrículas, esquecendo completamente aí as evasões, algo em torno de 2,5 milhões de estudantes nessas áreas, talvez 2 milhões, 2,5 milhões. Mas aí você tem que tirar os que estão no primeiro ano, tirar os que estão no último, tirar os que são estudantes abaixo da média, tirar os estudantes que não sabem falar outra língua, e você tem que tirar os estudantes que eventualmente não querem sair para fora, por motivos pessoais, familiares, religiosos, o que seja. O número que fica é restrito. Nós não temos, talvez, aí veremos aí ao final do programa, se realmente conseguimos cumprir essa meta desse número mágico que apareceu aí de 100 mil estudantes. Essa é uma das grandes restrições. Talvez o número, o tamanho do programa, para um primeiro momento, talvez foi exagerado. Você perguntou, da onde que surgiu? Não se sabe ao certo, né? Aparentemente foi uma visita, a primeira visita do Obama que desafiou. Que foi um desafio, né? Parece que para a Dilma, e ela imediatamente topou e lançou o programa. Mas vamos ver, eu acho que no governo ali, o CNPq, a CAPES, o pessoal tem se desdobrado, porque realmente eles receberam uma tarefa, uma missão, e eles têm conseguido fazer coisas que movimentaram, que fizeram realmente rapidamente, né? Para a própria estrutura do governo é difícil criar acordos, firmar acordos, fazer. Eles têm se desdobrado, equipes têm feito coisas maravilhosas, mas a qualidade aí do programa... Posso interromper o programa? Claro. Faz coisa maravilhosa para fazer uma coisa que não é benéfica para o Brasil, não é maravilhoso. É bom, eu digo na questão da logística do próprio programa, que não é trivial em São eficientes. Mas são eficientes, Podia ter mudado essa história no meio? Veja bem, eles acabam de fazer um corte do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, programas que já estão em andamento vão ser prejudicados, cortaram 23% do orçamento, tá certo? E, ao mesmo tempo, fizeram restrições à liberação de verbas do FNDCT, tá certo? De mais 20% ou 30%. Quer dizer, na realidade, o que estão fazendo é tirando 3 bilhões de reais, tá certo? Que estavam em processos apoiado por todos os cientistas, em processos realmente importantes para o país, para o desenvolvimento, para o futuro do país, e jogam num programa de bolsas que não tem sentido. Não é dinheiro novo. Nunca ninguém no mundo fez esse tipo de programa. Não tem nenhum país do mundo que mande aluno para fazer graduação no exterior. Nenhum país manda, a não ser, obviamente, na África, alguns países lá, concede um filhinho de um sheik qualquer, né? Manda o seu filho para Oxford, coisa assim lá, o que for. Mas são minorias e são pagos pelos dinheiros, digamos, ou do rei, ou do sheik, tá certo? Ou particular. Ou particular. Não existe país do mundo que dê graduação, bolsas de graduação para alunos que vão ficar 1 ano, 2 anos, sei lá o que for. Isso é um absurdo completo. Isso sem mencionar também que temos algo que é premente, que é o aumento. Existem as bolsas do país. Hoje em dia, nas áreas de engenharia, sofre uma dificuldade enorme. O mercado está aquecido, o país, né? Para formar um mestre, um doutor, você precisa de uma bolsa, né? O sujeito tem que se dedicar. As bolsas estão muito defasadas com relação ao mercado. Então, os estudantes que se graduam preferem ir para o mercado de trabalho, em vez de fazer um bom mestrado, um bom doutorado. Seria interessante
usar, por exemplo, parte desses recursos para aumentar o valor das bolsas, para para fazer programas atrair específicos. bons estudantes para continuar Só estudando. um detalhe. Bom, eu preciso fazer um intervalo aqui agora. Tá, só ia dizer o valor da bolsa para quem está pensando em estudar, mais ou menos, mestrado, 1.000 e pouquinho, 1.200, doutorado, R$2.000, nem isso. CNPq e CAPES, né? CNPq e CAPES, menos que 2.000, acho que é 1.800, né? Por aí 1.600. Não me lembro exatamente. Viver com isso Mas, numa olha, grande cidade? Não dá simplesmente. O que acontece é que eles ficam fazendo o bico, tá certo? Verdade. Bom, então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, o papo está quente aqui. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta com o programa Ensino Superior. Até já. O programa Ensino Superior está de volta. Hoje nossos convidados são os professores Rogério César de Cerqueira Leite, que é professor emérito lá da Unicamp, também o professor Marcelo Nobel, que é pró-reitor de graduação lá da Universidade de Campinas. E a nossa conversa aqui se dá sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. O governo anunciou que até agora esse programa recebeu 43 mil inscrições. E nós estamos aqui tentando avaliar como é que é, pedindo para vocês avaliarem para a gente o que é esse programa. O senhor está querendo falar sobre a motivação do programa, que o professor Marcelo falou até agora, disse que foi uma provocação do presidente norte-americano Obama. O senhor acha que não foi bem isso? Como é que é? O que o senhor acha? Vejam como as coisas funcionam em Brasília, tá certo? Tá. A provocação foi para a presidente Dilma, tá certo? Ela talvez tenha reagido, mas o que acontece é que tem pessoas que aproveitam-se, tá certo, dessas provocações para fazer os seus grandes projetos pessoais, né? Então, o que aconteceu nesse caso, né, é que imediatamente que houve a provocação veio uma resposta, uma proposta. E a proposta o que significava? Que era um programa de grandes dimensões, tá certo? 3 bilhões é muito dinheiro, tá certo? E que ia dar um status para a CAPES e seus dirigentes, né? Que muito grande. O CNPq tem uma parcela pequena disso e não tem muita culpa na movimentação do sistema. Eu estou bastante em contato com o pessoal do Brasil e sei mais ou menos o que acontece lá, né? Sou membro lá do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então isso digamos, me permite ter algumas informações. Sim, claro. E as informações que eu tenho é que foi uma movimentação, aproveitando essa questão, essa provocação do presidente Obama, né? Digamos que aproveitou-se para poder fazer, né? Agora nós vamos receber 3 milhões para fazer um grande estardalhaço, sair em todos os jornais, botaram anúncios de página inteira. Sabe quanto custa um anúncio de página inteira? Uma fortuna. Custa uma fortuna. O valor de lista da Folha, que eu conheço mais ou menos, é R$500 mil. R$500 mil para fazer uma Folha. Eles puseram isso no programa desse. R$500 mil. Você sustenta um cientista aí... Faria um dinheirão, né? Quer dizer, dá para fazer muita coisa, certo? Então, é um absurdo o programa todo, tá certo? Você acha que tem aí uma grande politicagem por trás disso aí? Existe promoção pessoal, gente querendo se promover, e existe interesses políticos, né? De penetração aqui, ali, e tal, né? Como envolve muito dinheiro, o professor escreveu um artigo na Folha, né, professor, Sim. falando do orçamento do Ministério, como o senhor disse, que foi um corte de 23%. E o senhor chamou atenção para outros detalhes, que 70% do orçamento envolve gastos fixos. E que também esse corte vem logo depois do governo ter dado um aumento de 20%, mas que só repunha perdas passadas. Perdas passadas. Ou seja, o que sobra para investir? Nada. Quase nada. Que agora, certamente, eu imagino, né, que estejam desesperados no Ministério de Ciência e Tecnologia, certo? Para manter os programas Para manter os programas que já estão em andamento. Não é um programa novo. Tinha alguns projetos, um deles é o Sirius, no qual estou envolvido já há muitos e muitos anos, né? Esse projeto Sirius já estava com recursos, etc. Como é que vai fazer agora? Temos que... Rodrigo, vamos mostrar aqui em que estágio que está esse programa Ciência Sem Fronteiras. Você separou uns números para a gente aqui, é isso? Para a gente tentar entender um pouco, que é muita coisa, um pouco complicado. O primeiro edital, o professor Marcelo conhece bem, pode me ajudar, foi lançado em dezembro de 2011,
CAPES e CNPq fizeram editais separados, mas no final das contas a CAPES ofereceu só graduação sanduíche para os Estados Unidos, somando CAPES e CNPq, eles informam, 7 mil inscritos com 1.500 selecionados. Daí nós temos agora um edital que foi lançado no começo desse ano. Na verdade, foram 5 editais diferentes, já em parceria CAPES. Também graduação sanduíche. CNPq, exatamente, sanduíche para graduação. Agora contemplando Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Alemanha e França. CAPES informa ter recebido 36 mil inscritos. Ainda não selecionaram. Ainda não foram selecionados. E estão abertas chamadas agora para doutorado e pós-doutorado. Normalmente vai até maio o prazo. Tem aberto chamada para Bolsa Pesquisador Visitante Especial, que daí é um pesquisador, um cientista um pouco mais velho, experiente, atração de jovem talento, cientista mais novo, e chamadas em parceria com empresas ali. O professor estava até falando da... Falando mal das empresas. O senhor trabalhou em uma delas, professor? Não, em primeiro lugar, Fraunhofer é uma sociedade de pesquisa, é uma associação que recebe recursos do governo, é uma coisa parecida com a FAPESP. Só que cria os seus próprios laboratórios, digamos, com recursos junto à universidade. Então, uma universidade tem uma certa competência, eles montam um instituto junto com ela e põe equipamentos, pessoal, pesquisadores, etc. Fraunhofer, eu acho, é um lugar bom. Bacana, é bom de lá. Mas ir para GlaxoSmith, por exemplo, isso é uma empresa que suga, digamos, que é uma empresa da área mais, digamos, perniciosa que existe, que são fármacos, tá certo? A produção de fármacos. O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, que é assim, filhinha de papai. Por que o senhor falou isso? Você acha que tem carta marcada aí, nisso aí? Não sei. Mas eu estou perguntando porque o senhor falou. Conhecendo o Brasil, conhecendo Brasília e tal, eu tenho o direito de desconfiar. Tá certo, tem direito. Eu acho que quando se faz como o CNPq, o CNPq tem uma direção bem diferente da CAPES. Né? A orientação do CNPq foi achar que os universitários estão mais capacitados de escolher os bons alunos. Agora, os outros estão sendo escolhidos pela CAPES. Né? E aí você acha que abre uma porta? Abre uma porta. Eu não estou afirmando nada, não sei. Não sabe nada. Lá tem pessoas, tem diretores que são muito sérios, mas tem gente que não é, que faz política. Política é o pão nosso de cada dia de Brasília, né? O pessoal faz muita política lá, precisa fazer política, porque se não fizer um pouco de política também não continua sendo diretor no ano que vem, etc. Essas coisas nós sabemos que acontecem. Muitos desses, no CNPq não, mas muito na CAPES eu acho que há muita ainda indicação, já dentro do Ministério, indicações que são vindas de partidos. E quando um partido indica, quando é um político que indica, nós sabemos perfeitamente que tem que haver uma retribuição. Certo? Não sei como acontece essa retribuição, etc. Eu desconfio, eu acho o sistema que foi adotado pelo CNPq mais saudável. Melhor, claro, melhor. Apesar de dar mais trabalho. Dá trabalho, mas dá trabalho para a universidade, isso é bom, eles não têm o que fazer lá. Mas tem um aspecto que eu acho que vale a pena ressaltar. No começo do programa saiu um artigo muito interessante do professor Naumar, que foi reitor da Universidade Federal da Bahia, onde ele coloca ele põe um dedo aí numa ferida importante, que se aumenta as desigualdades sociais e você acaba privilegiando, sim, classes sociais mais favorecidas, porque você precisa de uma componente fundamental aí nesse programa, que é a língua estrangeira. Então, nós temos a questão do inglês, ou alemão, ou italiano, etc., onde, naturalmente, estudantes que fizeram a escola privada, que tiveram acesso, né, a uma segunda língua, vão ter vantagem nesse programa. Então, isso é algo que já foi apontado logo no início, aumenta, sim, um pouco as desigualdades sociais, mas acho que eles também já abriram o olho para isso, estão lançando um programa para capacitação em inglês e outras línguas dentro das universidades, dentro deste programa Ciências Sem Fronteiras. Porque vou pôr uma parte do dinheiro, botar para isso. Exatamente. Isso. É um aspecto que tem que ser considerado. Positivo. Vale a pena sair do Brasil para fazer uma faculdade lá, passar um ano numa faculdade mediana, ou só vale a pena se for para não precisa nem ser uma grande universidade, mas que tem um departamento de interesse do estudante reconhecido. Mesmo que seja lá no interior do Iowa, como o senhor falou. Eu acho que é sempre movimentar, tá certo? Conhecer lugares, né? É sempre bom para o jovem, né? Tudo bem. Não tenho dúvida que há pelo menos um pequeno ganho, digamos, na formação dele pessoal, como cidadão.
Agora, como profissional, eu duvido que qualquer coisa desse ajude. Certo? Não, realmente não vão aprender a fazer cálculo passando um ano. Né? Mas não dá para amarrar nesse um ano que você fica lá, amarrar uma pós ou... Você acha que não? Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, nas boas universidades, há uma tradição. Você não faz a pós-graduação onde você fez a graduação, tá? E você não faz um pós-doc, um pós-doutoramento onde você fez o seu doutorado. Isso é tradição muito forte. Não é uma regra escrita, mas é uma tradição muito forte. O que é isso, professor? Eu nunca entendi isso. Isso é mobilidade, quer dizer, para você não criar, digamos, corporativismo. Tá certo? Se você tem um aluno que foi seu aluno, você vai escolher ele para você fazer o doutoramento, tá certo? Vai escolher aquele que é o seu aluno. Você começa a fazer um pouco desse nepotismo extenso que a gente faz, né? O corporativismo que existe nas universidades brasileiras. Eu sempre propus que no Brasil fosse feita alguma coisa assim parecida. Procurar sempre gente de fora. Sangue novo é extremamente importante. Para renovar o pensamento, é isso? O pensamento, e para não criar corporações. Tá certo? O corporativismo é o grande mal da universidade brasileira. É o corporativismo. Existem meus amigos e eu vou fazer o meu negócio com os meus amigos. Mas isso é uma tradição aqui. Você faz doutoramento, graduação, mestrado, doutoramento, tudo na mesma universidade e vai dar aula lá e pronto. Isso, e depois vai dar aula lá. E aí vira um medíocre porque só fez isso na vida, etc. Porque foi escolhido não pelos seus méritos, mas porque estava lá, tá certo? Então, por isso que eu acho que a ideia de sair e de ver outra possibilidade, eu acho que é ótimo. Isso ninguém duvida. Mas também seria ótimo receber mais gente aqui. Também seria ótimo que pessoas pudessem fazer isso em uma dimensão menor e aplicar esses recursos em programas que, na nossa opinião, eu digo, dos dirigentes das universidades, dos professores, possam ser mais prioritários no momento para o país. Então, a ideia em si, eu acho que não é ruim. O que ficou ruim é a componente de gente que a gente está mandando para fora sem receber, ou seja, a unilateralidade do programa muito clara. Bom, e em também vez de 100 mil, o tamanho. Mandasse só 5, o mal seria muito menor. Para terminar. Para terminar um exemplo, a Unicamp, por exemplo, se tivesse um apoio maior do governo com bolsas, conseguiria aumentar rapidamente o número de estrangeiros dentro da universidade? Eu acho que sim, e o professor Rogério já mencionou isso, o momento é propício. Ver a Espanha, se a gente fosse ali e fizesse um programa específico de atrair cérebros da Espanha, de Portugal, só para falar um país ou dois, a gente teria hoje a possibilidade de ter excelentes professores, pesquisadores, atrair essas pessoas com uma boa proposta de criar algo novo, criar um centro, ter um bom salário competitivo. Seria uma oportunidade ímpar para o país. Isso, para falar Espanha, Portugal, mas até os Estados Unidos, né, numa certa crise, ou outros países. E é um pouco isso que em outros lugares, como no Sudeste Asiático, eles estão fazendo com muita força e com muita competência. Aproveitar para criar, modificar currículos de graduação e pós-graduação, para fazer instituições novas, e eu acho que eles estão indo por esse caminho de uma maneira muito certeira. E acho que a gente precisaria ir por aí também. Bom, senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Como é que é, professor? Mais ciência, menos política, é isso? Isso. Obrigado e até o próximo encontro. O programa Ensino Superior fica por aqui e a gente se vê no próximo. Até lá.